Bem, bom dia para você, meu querido. Bom dia para você que está vivo, tendo o sangue de Cristo circulando em suas artérias. Deus tem uma igreja viva. Ele nos deu vida e podemos viver plenamente, vida em abundância. Obrigado ao convite aí mais uma vez. Que bom a gente poder participar. Ontem eu estava ali no encontro de evangelistas na nossa UniAN, a nossa faculdade lá, e foi muito bom ver tantas pessoas, inclusive nossas pregadoras mirins, estavam lá prontas para se capacitarem melhor, para desaguarem melhor. Fizemos até uma foto, mas está no celular. E eu estou usando um computador novo aqui, um notebook. Acho que está faltando algum tipo de software, fica faltando instalar, talvez. E aí eu recebi a imagem, está no celular, tem no tablet, mas não tem imagem de fundo no computador, no notebook aqui. Então, por conta disso, eu não consegui colocar atrás aí. Mas aí eu vou ajeitar aqui. Vocês vão curtindo aí a minha arte do meu estúdio que tem aqui de produção. Está um pouco torto, mas vai assim mesmo. Só o Val é que vai ficar incomodado com esse negócio torto aí. Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu vou compartilhar aqui o slide da. Como é que vocês me ensinaram? Primeiro tem que deixar aberto, deixar o slide aberto em modo de apresentação. Aí vem na bandeirinha do Windows, vai no Zoom. Não, consegui achar no Zoom, não. Ah, ok. Vai no Zoom e compartilha a tela. Ok. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre isso aqui. O título da minha mensagem é esse aqui: Pondo a espada na bainha. E o assunto abordado vai ser o espírito conciliatório que deve existir entre nós. O espírito de não contenda. Preciso desativar. Como esquece aqui. Então vamos lá. Meus cachorros estão aqui brigando entre si. Vou parar de interromper, de compartilhar. Preciso desativar aqui rapidinho a notificação do WhatsApp, porque vai atrapalhar a nossa vida aí, né? Vamos lá, só mais um minutinho. Abra enquanto eu estou aqui, abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 22, para a gente meditar nesta manhã, guardar essa palavra em nosso coração. Não foi possível desconectar aqui, mas vamos lá. Josué capítulo 22, versículos 10 ao 20. E vamos ler aqui. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, ao lado israelita, toda a congregação de Israel se reuniu em Siló para guerrear contra eles. Então, os israelitas enviaram Finéias, anote esse nome aí, filho do sacerdote Eleazar, para a terra de Gileade, para as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com eles enviaram 10 líderes
um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, diante das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés, disseram-lhe: assim diz toda a comunidade do Senhor: como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? E não nos bastou o pecado de Peor, aquele lá de Baal Peor. Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relações às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel, ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupe hoje. Então, se construímos nosso próprio altar para nos afastar do Senhor e para oferecer holocausto e oferta de cereal ou sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Verso 24: ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel, homens de Ruben e de Gade? O Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocausto ou sacrifício, mas para que este altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E disseram: se algum dia disserem isso a nós, e dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Agora veja o verso 30. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e Manassés disseram, deram por satisfeitos. Até aí a leitura. O contexto é conhecido de vocês e de quem não conhece deve tomar conhecimento. E eles estavam no limiar da conquista da Terra Prometida. Era o último obstáculo a ser vencido antes de conquistar a terra, a cidade de Jericó, e os muros ruírem ali, eles adentrarem na cidade. E sob o comando de Josué, as águas do Rio Jordão estavam abertas, o povo passou
Mas esses três aí, essas três tribos aí, escolheram ficar do lado de cá do Jordão. Não transpuseram o Rio Jordão. Fizeram um pedido para Moisés. E Moisés acatou com esse pedido. E agora Josué estava para conceder sob uma condição. A condição de que eles iriam até o final, iriam conquistar os inimigos, conquistar a terra da qual o Senhor falou para Abraão, e quando eles conquistassem a terra, eles estivessem desfrutando dias de descanso e de paz, com os inimigos destruídos, então eles poderiam voltar e ficar naquelas terras, que eram interessantes para a criação de gado. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, a mensagem central desse texto, é que, trazendo para a nossa vida, antes da gente prosseguir aqui no contexto, nós estamos no limiar da conquista da terra prometida, da terra de Canaã celeste. E esse é o tempo de nós permanecermos unidos pelo vínculo do Espírito. Deve haver um esforço cuidadoso de nossa parte para nos mantermos unidos e em harmonia na condição de corpo de Cristo, ou na condição de membros uns dos outros. O espírito da vingança, a postura de reação, o zelo sem o entendimento, pode muitas vezes se manifestar naturalmente em nosso corpo, em nossos membros. Somos muitas vezes os discípulos amados que estão andando com Cristo e desperta em nós uma ira sobre samaritanos que rejeitam ouvir a palavra de Deus e dizemos: o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma esse povo todo? Somos muitas vezes um Pedro que fica ferido com aqueles que ferem o nosso Senhor, nosso Salvador, ferem nossa igreja, nossa denominação, e a gente está pronto para puxar a espada. Nós não estamos distante de acontecimentos, de fatos que fizeram uma revolução no comportamento, no procedimento de muitos de nossos irmãos. E hoje, nessa época de redes sociais, as pessoas não teriam coragem de falar algumas coisas pessoalmente, presencialmente, como têm coragem para falar nas redes sociais. Então, nesse tempo de ferimentos, de farpas, de agressões, de palavras impensadas que ferem, que causam divisão, é importante nós aprendermos isso, que nós estamos no limiar da conquista da Terra Prometida. E é hora, mais do que nunca, de nós fazermos todo o esforço para nos mantermos unidos e sermos brandos, sermos calmos, compassivos, benignos uns para com os outros, para que não firamos, nem sejamos feridos, e para que nós não suscitemos ira e não provoquemos o mal-entendido. Então, voltando ao contexto, as tribos escolheram as terras do outro lado do Jordão, antes de atravessar o Jordão. E Moisés determina, portanto, que eles possam ficar com a terra, a porção deles seria do lado de cá do Jordão, a Bíblia usa a expressão aquém do Jordão, e não além do Jordão. Quem sai do Egito em direção a Canaã, então essas terras estão do lado de cá, antes de passar pelo Rio Jordão. E eles viram que a terra era boa. E Moisés deu, tudo bem, vocês podem ficar aqui nessa terra, desde que vocês primeiro vão para a conquista, participem do processo da distribuição das terras, e aí vocês voltem para tomar posse. Aconteceu isso, meses depois, eles conquistaram a terra, e chegou a hora deles voltarem para tomarem as suas posses, visto que todas as outras tribos já estavam ali estabelecidas. E essas tribos, de acordo com o próprio relato bíblico, edificaram um grande altar, ou outras expressões usam o termo um imponente altar para servir de testemunho. Qual o testemunho?
O Senhor é Deus. As versões mais tradicionais esclarecem isso. Nós queremos deixar claro aqui para nossos filhos, as gerações que virão depois de nós, que o Senhor é Deus. Mas vai lá de saber como, mesmo numa época sem meios de comunicação, um dia um curioso aqui ou ali conversou, soltou por aqui. A notícia chegou lá nas 10 outras tribos lá, onde estavam os membros lá da igreja, a turma que faz parte da comissão, os que são mais próximos à liderança. E o texto é claro em dizer que eles ouviram dizer que haviam feito um altar e esse altar era um símbolo da separação, da ruptura da conexão deles como nação e também da adoração. A adoração estava atrapalhada. Estava colocando fogo estranho na igreja, trazendo assim uma referência às vezes ao que nós fazemos. E foram enviados esses 10, mas vieram armados, e dentre os que foram enviados estava Finéias, aquele homem que é o primeiro caso de exclusão de ilicitude. Ele é o homem que mata sem cometer crime, porque o Senhor se agradou do que ele fez no episódio lá de Baal-Peor e daquela moça, daquele levita que estava se deitando com uma, uma estrangeira, uma estranha, depois ou durante o momento em que as pragas estavam caindo sobre Israel, que havia pecado contra o Senhor. Então, Finéias vai com o seu zelo, com a espada, crava os dois lá na tenda, mata os dois, e o Senhor declara para Moisés: Moisés, deixe Finéias em paz, ele fez o que me agrada, por causa dele vou cessar a ira. Então, esse moço da espada, esse cara aí que é justiceiro e que vai em nome do Senhor, é o primeiro aí encabeçado. Não cito o nome de nenhum deles, senão o de Finéias. E eles já chegaram fazendo acusação. Que é isso que vocês estão fazendo? Estão fazendo um altar para se rebelarem contra o Senhor. Vocês não viram o que aconteceu? Nós ainda não fomos nem purificados do pecado lá de Baal-Peor, com aquele caso de prostituição, que o povo fez aquela loucura diante de Baal-Zefon. E agora vocês estão fazendo a mesma coisa, querem repetir e virar condenação sobre nós e tal. E os pobrezinhos estavam lá sem entender o que estava acontecendo, teve que dar aquela explicação. Eu quero compartilhar aqui a tela, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer essas coisas. Quero compartilhar esse textozinho aqui, mesmo que seja sem a tela cheia, a gente não tem problema. Quantas vezes, diz Ellen White, sérias dificuldades surgem de uma simples má compreensão, mesmo entre aqueles que são impelidos pelos mais dignos intuitos. Veja, líderes, pessoas de coração puro, têm os intuitos mais dignos, como aquele de Finéias, do zelo pela casa do Senhor, do zelo pela ordem do culto, do zelo pela preservação da doutrina. Nosso manual está aí. E é claro que uma das razões pelas quais nós executamos a disciplina eclesiástica, ou a mesma razão pela qual nós nos reunimos periodicamente ou mensalmente como comissão diretiva, é para manter a pureza da doutrina. Nosso cuidado é pelo zelo da doutrina. Então, às vezes, temos as intenções maravilhosas, somos, às vezes, impelidos pelos desígnios pelos intuitos mais dignos. Porém, muitas vezes, surgem dificuldades por má incompreensão. Eu quis dizer isso, mas eu fui entendido como sendo isso, ou sendo de outra forma. Eu estava dizendo era isso, e você entendeu isso, e você ficou meu inimigo, você se levantou contra mim. Seguindo o contexto,
E sem o exercício da cortesia e paciência, que resultados sérios e mesmo fatais podem seguir-se, né? Quando falta o exercício da cortesia, quando falta o exercício da paciência, muitas vezes nós desfrutamos de resultados sérios e às vezes fatais, de perda das relações, de perda da boa convivência. E nós necessitamos ser bem cuidadosos quanto a isso, analisar os fatos. Essas declarações estão no livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White. Quero ler outro pensamento que diz: ao mesmo tempo que é importante que, de um lado, seja evitada a frouxidão ao tratar com o pecado, e por isso que a gente faz isso, como comissão de igreja, como pastor de igreja, como ancião, ao mesmo tempo que é necessário, é importante cuidar para não afrouxar as rédeas, né, na hora de tratar o assunto com o pecado, para o qual não há tolerância da parte de Deus. Aqui foi um parênteses que eu abri, seguindo o texto de Ellen White. É igualmente de importância que do outro lado se evite um juízo ríspido e infundada suspeita. Não se pode suspeitar daquilo que não tem fundamento. E não se pode partir para executar juízo sem ter o devido conhecimento. Usando um termo que está na moda, sem o devido processo legal, de ouvir as duas partes, de analisar os fatos, de esperar o tempo de defesa. Concluímos esse pensamento de Ellen White, eu vou novamente compartilhar aqui a tela para a gente ver se vocês veem comigo aqui. Meu cachorro apareceu, sai Puma. Quem já viu meus Instagram por aí sabe que eu tenho um Puma aqui que é um xodó comigo. Deixa eu cair fora. Desce, sai Puma. Você que está me assistindo depois no YouTube, paciência aí. Não. Coloca a sua espada na bainha, por favor. Veja o texto comigo aí. Vocês estão vendo o texto aí? Tá vendo, Leila? Tá vendo o texto? Ok. Ninguém foi jamais. Olha que texto sério aqui. Isso aqui vale para toda a nossa vida. Ninguém foi jamais recuperado de uma situação errônea pela censura e acusação. Nunca você vai ganhar alguém que errou censurando e acusando. Mas muitos são, assim, mais repelidos, expulsos do caminho direito e levados a endurecer o coração contra a convicção. Um espírito de bondade, uma conduta cortês, paciente, pode salvar os que erram e cobrir uma multidão de pecados. Aí está a referência nas páginas 179 e 180 do livro Patriarcas e Profetas. Guarde esse texto. Depois eu posso mandar para vocês aí. Você que é membro de comissão de igreja, você que é pastor, e lida com os erros dos irmãos, jovens, adolescentes. Censura e acusação não recupera o errante. Não traz de volta o perdido. Faz expulsá-lo, jogá-lo para mais longe, para mais distante. E esse momento é o final da nossa história. Cristo está voltando. Estamos visualizando ali no horizonte a terra prometida. Muito em breve, o outro Josué, o Jesus Cristo, nosso Salvador, vai introduzir o povo eleito que está passando pelo deserto, com suas dores, com suas queixas. Em breve vai nos fazer chegar ao lar. Em breve estaremos juntos para sempre. E não terá adiantado nada nossas lutas por supremacia
nosso zelo sem entendimento, nossa preocupação em preservar a imagem, o status quo da instituição, em detrimento da imagem daquele por quem Cristo morreu, aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Como dizia o pastor, acho que foi o Ayrton, né? As pessoas são mais importantes que prédios. Nunca esqueçamos disso. Não podemos, como a história que o pastor Bulhon conta em seu livro Passaporte para a Vida, do pai que do filho no carro, porque o carro novo foi riscado por uma chave e o pai ficou enfurecido, bateu com a mão de tal forma que o menino sofreu lá uma necrose e teve que amputar sua mãozinha por causa de um carro. Então, o convite é para vivermos cuidadosamente, com espírito de cortesia, de reconciliação, de não censura, de não acusação, porque ninguém jamais foi recuperado de uma situação de erro mediante censura ou acusação. E são muitas vezes jogados para bem mais distante, lamentavelmente. E esses criam mais inimizade contra a igreja, contra a liderança da igreja, contra os pastores da igreja. Então, hoje, a reflexão é: nós precisamos considerar isso, que nós estamos perto de conquistar a terra da promessa, e é hora de nos esforçarmos para ouvirmos antes, para analisar os fatos antes de fazer qualquer julgamento. Tenhamos muito cuidado com a religião da crítica. Nós temos muitas vezes críticas às religiões e aos religiosos. Não muito distante, mas também não tão recentemente, coisa de menos de um ano aí, eu senti na pele quando um pastor de uma igreja evangélica aí, de grande nome, a gente seguia, ele tinha bons conceitos, seguia nas redes sociais, ele declarou, usando da influência dos seus 4 milhões de seguidores, ele disse que a igreja adventista é uma seita. E aquilo me incomodou tanto, me feriu tanto. Deixei de segui-lo, gostei de declarações de outras pessoas importantes, pessoas que são grandes personalidades da nossa igreja, que fizeram vídeos, textos, reprovando, repreendendo essa conduta dele. Mas eu aproveitei essa ocasião para pensar quantas vezes eu já fiz isso com outros membros de outras religiões, de outras igrejas. Quantas vezes eu disse: tu és, a tua igreja é, você é não sei o quê. E sem considerar o aspecto ético do respeito à pessoa, aos sentimentos, às afeições que essa pessoa nutre pelas bases, pelas conexões que ela tem com aquela igreja, eu apenas disse: importante é conhecer a verdade. Essa história de doa em quem doer pode não ser bíblico, pode ser satânico, porque o próprio Cristo, o Senhor que é a verdade, diante dos discípulos que estavam com ele durante 3 anos, disse: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Tem um determinado tempo, tem uma determinada maturidade para que cada pessoa possa ouvir uma coisa. A gente não dá um estudo bíblico para alguém de uma igreja diferente falando da igreja verdadeira e mostrando os erros de Babilônia. Nós não começamos por ali. Nós vamos construindo confiança, vamos construindo bases sólidas. Então, eu aprendi, quando eu fui ferido por este homem que usou a sua influência e falou com grande impacto que nós somos uma seita, que eu não devo, de forma alguma, ficar usando, fazendo críticas às formas de crença e nem às crenças e doutrinas de outras igrejas religiosas.
Talvez o que está acontecendo não é a intenção de ser rebelde contra Deus. O que está acontecendo é uma incompreensão da minha parte. Eu estou achando que é um altar de rebelião e é um altar de memória. É um altar de reconhecimento de que o Senhor é Deus. Então, nós temos, lamentavelmente, temos visto muito isso. Às vezes a gente se depara com sermões em teor de vingança, sem Cristo no centro. Eu já fiz isso, eu já bati assim, eu já usei sermões assim, para chamar todo mundo de raça de víboras. Quando João Batista chamou o povo de raça de víbora, não chamou como xingamento, chamou como descrição aplicável, como o próprio Cristo também chamou, hipócritas. Mas em nossa conotação hoje, em nossa realidade hoje, dá uma conotação de pejorativo, uma conotação pejorativa, de quase xingamento. Então a gente vê pastor, resposta do pastor fulano de tal ao pastor fulano de tal. Isso não é de Cristo. Isso não é saudável para o cristianismo. Aí o pastor fala mal da minha igreja, adventista. Aí o pastor Wagner faz um sermão lá para condenar, refutar as declarações do pastor. Foi bonito e nós aplaudimos. Muito bem, pastor Wagner, falou por nós. Aí os críticos da igreja, da religião, os que não são nem desse, diz, os crentes só ficam brigando entre si. Os crentes estão unidos, usam espada um contra o outro. E Satanás só dando risada e sendo glorificado com isso. Vemos muito disso nas redes sociais hoje em dia, como eu disse, as guerras nas redes sociais. Um dos exemplos clássicos aconteceu em 2022, da virada de 21 para 22, quando nossos amados jovens do Vocal Livre, uma das joias preciosas que essa igreja tem hoje, grupo do qual fez parte nosso saudoso Esdras, do pastor Simei. E cada dia que passa, mais eu ouço músicas do Vocal Livre, mais me apaixono por um Deus maravilhoso que pega essa juventude que poderia ser às vezes marginalizada, desprezada, e concede dons, e concede inspiração para compor cada música, cada letra. Pedro Valença é uma joia preciosa. Aquelas meninas que fazem aqueles solos, aquelas músicas, Vocal Livre, Novo Tom, Ministério Faces, discípulos. Eu estava com o espírito de Finéias, certa feita, ouvindo aquela música do Faces, Desperta a Igreja. Onde está a igreja? Eu falei, como é que bota a música dessa, toda assim, agressiva, esse ritmo, e ainda criticando? Está me confrontando, é? Quer dizer que eu não sou a igreja? Eu me lembro, eu bem pastor assim, com a espada na mão. Aí os meninos foram cantar na minha igreja, levados pelo departamento Ministério Infantil da associação. E eu conversei com eles. E eu vi os meninos cantando lá, aquela coisa, naquele espírito. Eu conheci, eu fui lá e vi que não havia um monte. Não havia um imponente altar de rebelião contra a igreja de Deus. Com quase choro, abracei cada um deles e disse: obrigado pela existência de vocês. Vocês são a bênção de Deus. Em uma época em que cada vez mais é difícil os jovens gostarem de igreja e gostarem das coisas da igreja e de Cristo, ver vocês dessa forma, sendo usados por Deus. Estarem na igreja já é uma glória, e estarem sendo ministros do Evangelho de Deus. Você pega aí os projetos de louvor aí, adoradores, 1, 2, 3, a juventude toda louvando a Deus, maravilhoso. Vejo minha filha de 17, de 15 anos, aprende a música, ouve uma vez, ela ouviu a música lá na igreja do NASP, pegou trechos da música, chegou em casa, começou a pesquisar e começou a soltar aqui no carro. E um dia eu ouvi 1, 2, 3 vezes, eu falei, peraí, eu fui ouvir essa música. O nome da música é Tudo o que Há, do Novo Tom, uma das obras mais magníficas da atualidade. Bom, aí voltando ao Vocal Livre. E o Vocal Livre, seguindo uma revelação que temos em um dos nossos manuais sobre a música, de que o cristão não estaria pecando, nem construindo um altar de rebelião,
se ele para ouvir alguma música secular e tira uma lição de uma música secular. Então, os meninos pegaram a onda, o tempo da pandemia, e fizeram uma música do, de um cantor secular aí, a música com o título Deus é Maior. E porque a música era um samba, papapá, papá, o pessoal começou a dizer que o Vocal Livre fez uma música para adoração no culto e agora o culto da Igreja Adventista acabou. Gente, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem que foi gente não com espada, mas com metralhadora, com míssil. Foi, foi guerra de Hamas contra Israel. O negócio foi terrível. E eu, como pastor, conciliador, fui fazer um vídeo para explicar do documento, para dizer a razão da música, o contexto, pós-pandemia. Era uma mensagem que o estrangeiro, o não crente, poderia alcançar uma mensagem de Deus é maior. Já é um vencedor quem aprendeu a arte, né? De quem conseguiu vencer, superar uma dor, vencer uma dor. Levante a cabeça, sacode a poeira, dá uma volta por cima, resiliência, avance, não precisa entregar que está perdido, não precisa achar que tudo está perdido, podemos avançar. E quando eu fiz o vídeo, aí eu me tornei mais uma dessa vítima aí. Pastor Simei chegou a colocar o meu vídeo no canal dele e teve que tirar, porque o tipo de agressão foi tão violento, tão desumano e inconveniente para se receber e para se dar esse tipo de tratamento, que o pastor retirou, também retirei, deixei com visualização restrita específica. Então, foi algo assim, muito negativo, muita espada, muito golpe e agressão, e os crentes brigando entre eles. E foi aí que me veio essa reflexão. Depois, meditando esse texto, eu me lembrei desses episódios aqui. Outro dia eu estava ouvindo uma música, Chitãozinho e Chororó, Fogão de Lenha. E tem uma estrofe dessa música que fala assim: Mãe, eu lembro tanto nossa casa, a nossa vida, né? Que um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. Quando eu parei para ouvir essa música, quase chorei, eu lembrei. Como isso tem sentido na vida? Quantos são jovens que se lançam, abandonam os pais, na busca de grandeza, com sonho de grandeza, vão para as universidades, são envenenados com as ideologias, com as doutrinas satânicas. E quando voltam, se voltam, voltam arruinados, perdidos. E alguns para sempre perdidos. Existem, portanto, lá fora, fora da igreja, muitas coisas a serem consideradas. Recentemente eu gravei a meditação que eu gravo, o pastor Rodrigo Silva falou disso. Tem muita gente que pensa que fé é um dom exclusivo dos que são filhos de Deus, mas tem muita, não é verdade. Tem muita gente aí que tem fé, genuína até. Outras têm fé como o diabo crê, mas não tem fé salvadora. E nós devemos ter fé salvadora. Só não vou botar espada em você porque eu estou pregando sobre isso. Paciência, tá? Esse é o Puma. Olha a câmera lá. Aqui, aqui. Licença, Puma. Desça. Desça, meu meninão. Desce. Tá bom? Estamos diante disso, queridos. Vemos debates e contendas nas redes sociais. Quero compartilhar mais um texto sobre isso aqui. Esse texto é interessante. Debates e contendas. No livro Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White declara aqui o seguinte: a obra especial e enganosa de Satanás tem sido a provocação de debates para que haja contendas em torno de palavras que nenhum proveito traduzem ou nenhum proveito trazem. Bem sabe ele, Satanás, que isto ocupará a mente e o tempo,
desperta combatividade e sufoca a mente de muitas pessoas. E na mente de muitas, perdão, vou repetir. Desperta a combatividade e sufoca na mente de muitas pessoas o ardor da convicção. As pessoas perdem o interesse de adquirir a convicção, ela é sufocada por isso, porque a mente dela fica, portanto, aí sufocada por causa do foco no debate, levando essas mentes, essas pessoas, à diversidade de opiniões, acusação e preconceito, o que cerra a porta para a verdade. Então, não há lucro com a espada aí fora da bainha. Não há lucro em debates e contendas. A gente não vai confundir discernimento com julgamento. Sai, cachorro, vamos. Sai. A gente não vai confundir, porque não quer dizer que a gente não vai discernir os espíritos. Não, a gente está na liderança da igreja para discernir os espíritos. A gente tem que saber fazer avaliação do que vem de Deus e do que não vem, com oração, com dependência e supervisão do Espírito Santo. Nós temos que ser zelosos quanto a isso. Um dos dons espirituais que eu possuo, para a glória de Deus, é o dom do discernimento de espíritos. Mas isso não pode ser confundido com julgamento, com sentença, e pior ainda, julgamento sem a devida avaliação. Qual é o ensino de Jesus em Mateus 18? Que não é conveniente condenar, nem censurar, nem criticar o irmão faltoso. A postura é as etapas. Vá ganhar seu irmão, você e ele sozinho. Se ele não te ouvir, leve dois com você para diante das testemunhas, toda a verdade ser estabelecida. Se ele não ouvir, tenta ainda abafar o caso e traz o caso para a igreja. E para por ali mesmo, tenta resolver o caso na igreja mesmo. Agora, se esse cara se rebela contra a igreja, aí tudo bem, aí declara para o mundo que esse cara é um devasso, um profano, um rebelde. Mas enquanto o erro está lá na condição de que possa ser resolvido, você e ele sozinho, não defama, não. E a gente cria isso. Às vezes eu já vi pessoas me procurar, pastor, eu cometi um pecado assim, tal, tal. Eu devo confessar isso para a igreja, eu devo pedir a minha remoção. Não é a remoção que vai perdoar teu pecado, não, irmão. E não é a nossa disciplina que a gente dá que vai limpar o coração do irmão que errou, não, irmão. É o sangue de Cristo que purifica. Se o irmão se arrependeu do seu erro, abafa o caso. Não há interesse de Deus que pecado seja revelado, trazido. Isso é grave para nós como igreja. Tiago 4,12 declara: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão ou julga, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não é observador dela, mas juiz. Você está se colocando no lugar de Deus, isso é blasfêmia. Então, não se deve falar mal do irmão. Eu encerro com esse texto aqui, compartilhando.